Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro pode estar prestes a vivenciar uma reviravolta histórica. Informações recentes apontam que o grupo proprietário do Paris Saint-Germain, PSG, iniciou conversas para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Palmeiras. Essa movimentação estratégica tem o potencial de transformar o cenário esportivo nacional e internacional, unindo a tradição do Verdão com o poderio financeiro e a expertise global do conglomerado francês. O Palmeiras, atualmente na quarta colocação do Campeonato Brasileiro de 2025 com 22 pontos em 11 jogos, mantém-se como uma das forças dominantes do futebol nacional. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o clube conquistou títulos expressivos nos últimos anos, consolidando-se como uma potência sul-americana. A possível aquisição da SAF pelo grupo do PSG poderia impulsionar ainda mais o crescimento e a internacionalização do Verdão. A SAF do Palmeiras representa uma oportunidade única para investidores estrangeiros interessados em expandir sua presença no futebol global. Com uma base de torcedores apaixonada e uma gestão profissionalizada, o clube paulista oferece um ambiente propício para o desenvolvimento de projetos ambiciosos. A entrada do grupo do PSG no cenário brasileiro sinaliza uma nova era de investimentos e parcerias estratégicas no futebol nacional. Além do desempenho no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras também se destaca na Copa Libertadores, onde avançou para as fases eliminatórias com uma campanha impecável na fase de grupos. A equipe alviverde, conhecida por seu estilo de jogo ofensivo e pela formação de talentos, continua a atrair olhares atentos de investidores e entusiastas do esporte ao redor do mundo. A possível aquisição da SAF pelo grupo do PSG poderia trazer benefícios significativos para ambas as partes. Para o Palmeiras, representaria um reforço financeiro e estratégico, permitindo investimentos em infraestrutura, categorias de base e contratações de alto nível. Para o grupo francês, seria uma oportunidade de consolidar sua presença na América do Sul e explorar novos mercados e talentos emergentes. A torcida palmeirense, conhecida por sua paixão e fidelidade, observa atentamente os desdobramentos dessas negociações. A expectativa é que qualquer mudança preserve a identidade e os valores do clube, ao mesmo tempo em que impulsione seu crescimento e competitividade em âmbito global. No cenário atual do futebol, parcerias entre clubes tradicionais e grupos investidores têm se tornado cada vez mais comuns. A entrada do grupo do PSG no Palmeiras poderia seguir o exemplo de outras iniciativas bem-sucedidas, promovendo intercâmbio de conhecimentos, tecnologias e estratégias de gestão. Enquanto as conversas avançam, o Palmeiras continua focado em suas competições, buscando manter o alto nível de desempenho que o caracteriza. A equipe, liderada por jogadores talentosos e experientes, mantém-se firme na luta por títulos e pela consolidação de sua hegemonia no futebol brasileiro e sul-americano. A possível parceria entre o Palmeiras e o grupo do PSG representa um marco significativo na história do clube e do futebol nacional. Caso concretizada, poderá abrir novas perspectivas e oportunidades, elevando o Verdão a patamares ainda mais altos no cenário esportivo mundial. Com uma gestão profissional e uma base sólida, o Palmeiras demonstra estar preparado para os desafios e oportunidades que surgem com a globalização do futebol. A entrada de um investidor de peso como o grupo do PSG poderia acelerar esse processo, consolidando o clube como uma referência internacional em gestão esportiva e desempenho em campo. A comunidade esportiva aguarda com expectativa os próximos passos dessa negociação. A união entre o tradicional clube brasileiro e o influente grupo europeu poderia redefinir paradigmas e estabelecer novos padrões de excelência no futebol. Enquanto isso, o Palmeiras segue sua trajetória vitoriosa, mantendo-se competitivo em todas as frentes e reafirmando seu compromisso com a excelência e a inovação. A possível parceria com o grupo do PSG surge como mais um capítulo promissor na rica história do Verdão. A concretização dessa negociação poderá servir de modelo para outras iniciativas semelhantes, incentivando a profissionalização e o fortalecimento do futebol brasileiro como um todo. A integração entre clubes tradicionais e investidores globais pode ser a chave para um futuro mais sustentável e competitivo para o esporte no país.
Em um momento de transformações e novas possibilidades, o Palmeiras demonstra estar na vanguarda, buscando constantemente inovações e parcerias que possam impulsionar seu crescimento e sucesso. A possível aquisição da SAF pelo grupo do PSG é mais um indicativo desse espírito visionário e empreendedor que caracteriza o clube. O futuro reserva grandes desafios e oportunidades para o Palmeiras. Com uma base sólida, uma gestão eficiente e o apoio de sua apaixonada torcida, o clube está preparado para trilhar novos caminhos e alcançar conquistas ainda mais grandiosas no cenário esportivo mundial. A repercussão nos bastidores do futebol brasileiro tem sido intensa desde que as primeiras informações sobre o interesse do grupo do PSG vieram à tona. Dirigentes, empresários e especialistas em mercado esportivo acompanham com atenção os bastidores dessa possível negociação, que pode se tornar uma das maiores da história do futebol nacional. Os valores especulados giram na casa dos bilhões, e o impacto para o cenário esportivo do país seria imediato. Internamente, a diretoria do Palmeiras tem adotado uma postura cautelosa. As lideranças do clube reconhecem a importância de uma eventual parceria com um grupo do porte do proprietário do PSG, mas também reforçam que qualquer negociação será pautada pela manutenção da autonomia esportiva e pela preservação da cultura alviverde. A Sociedade Esportiva Palmeiras sempre foi conhecida por sua forte identidade e independência, e esses fatores continuam no centro das discussões. Abel Ferreira, comandante do time, foi questionado sobre a possível venda da SAF durante uma coletiva recente, mas preferiu não comentar diretamente o assunto. Entretanto, deixou claro que o foco do elenco está em campo, onde o time briga pelas primeiras posições do Brasileirão e avança firme na Libertadores. Nos bastidores, porém, há um misto de entusiasmo e cautela entre os jogadores, que entendem que uma reestruturação desse porte pode alterar a dinâmica do clube a médio e longo prazo. As lideranças da torcida organizada também se manifestaram. Embora algumas vertentes mais tradicionalistas demonstrem resistência à ideia de venda da SAF para investidores estrangeiros, a maioria dos torcedores parece empolgada com a possibilidade de ver o clube alcançar ainda mais protagonismo global. A promessa de contratações de peso, melhorias estruturais e intercâmbio com o futebol europeu alimenta o imaginário coletivo dos palmeirenses. A exemplo do que já ocorre com o Manchester City e o próprio PSG, que integram um conglomerado de clubes de diferentes partes do mundo, a entrada do Palmeiras nesse círculo privilegiado abriria portas para trocas de talentos, experiências gerenciais e campanhas de marketing conjuntas. O Verdão passaria a ter presença fortalecida em outras praças, podendo se tornar uma vitrine ainda mais atraente para jovens jogadores da América do Sul. Há também uma expectativa sobre o impacto financeiro imediato. O aporte de capital estrangeiro poderia representar alívio em dívidas, reforço no orçamento anual e liberdade para novos investimentos em áreas estratégicas, como o futebol feminino, as categorias de base e o programa de sócio-torcedor. Especialistas em gestão esportiva apontam que essa seria uma janela de crescimento acelerado, desde que acompanhada por uma governança sólida. Apesar da empolgação, há alertas quanto aos riscos envolvidos. A entrada de capital estrangeiro pode alterar significativamente a estrutura decisória do clube. Se mal conduzida, pode criar conflitos de interesse e afetar a autonomia da diretoria em decisões esportivas. Por isso, conselheiros e figuras históricas do clube têm solicitado reuniões extraordinárias para discutir o tema em profundidade. No Congresso Nacional, a movimentação também não passou despercebida. Parlamentares já começaram a debater os limites da atuação de grupos estrangeiros na gestão de clubes e empresas brasileiros. Há quem defenda maior regulação e transparência nesse tipo de negócio, sobretudo quando envolve clubes com grande alcance popular. A questão pode, inclusive, reacender debates sobre a lei da SAF e seu aprimoramento. Os representantes do grupo dono do PSG, segundo fontes ligadas à negociação, estão impressionados com a estrutura da academia de futebol do Palmeiras, considerada uma das melhores do continente. A visita ao centro de treinamento teria ocorrido de forma discreta, mas deixou claro que o grupo francês vê no Palmeiras um projeto pronto para ser elevado a um novo patamar, tanto esportivo quanto comercial. Com a chegada do meio da temporada, a ansiedade tende a crescer. A janela de transferências se aproxima e, caso a negociação avance rapidamente, os efeitos da parceria podem ser sentidos já nos próximos meses. Reforços de peso,
Campanhas de marketing de impacto e ajustes na estrutura diretiva seriam alguns dos primeiros passos visíveis dessa possível transformação. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Um dos principais pontos de negociação gira em torno da autonomia esportiva. O Palmeiras exige, como condição essencial, que mesmo com o controle da SAF nas mãos do grupo estrangeiro, decisões estratégicas do futebol, como contratações, renovações e condução da base, continuem sob o comando de uma diretoria ligada à história e aos valores do clube. Essa cláusula de blindagem visa preservar o DNA palmeirense e evitar que o clube se torne apenas uma filial distante de um conglomerado europeu. A presidente Leila Pereira tem sido peça-chave nessas conversas. Conhecida por seu perfil firme empresarial, ela vê com bons olhos a entrada de um investidor forte, mas também deseja manter o legado de independência construído nos últimos anos. Sua gestão foi responsável por consolidar o clube financeiramente, aumentar as receitas e garantir um protagonismo inédito no continente. Para ela, vender a SAF sem garantias seria um passo perigoso. Os bastidores apontam que outras propostas de grupos internacionais também rondam o Palmeiras, o que reforça o prestígio que o clube alcançou nos últimos anos. Ainda que o grupo ligado ao PSG tenha saído na frente, executivos próximos à cúpula alviverde indicam que o clube está analisando com cautela todos os possíveis cenários, valorizando sua posição no mercado e evitando precipitações. Outro fator que tem pesado nas avaliações é o momento técnico da equipe. O Palmeiras, além de estar no G4 do Brasileirão, tem jogadores valorizados no mercado internacional como Endrick, mesmo já negociado com o Real Madrid, mas que mantém laços com o clube, Rafael Veiga, Murilo, Mike e o jovem Estevão, que vem despertando interesse de gigantes europeus. Ter um investidor estrangeiro no comando pode facilitar essas negociações, mas também significaria perder ativos que fazem parte da identidade esportiva atual do clube. Do ponto de vista comercial, o Palmeiras tem uma das marcas mais valiosas do futebol sul-americano. Com contratos sólidos de patrocínio, presença constante em competições continentais e uma base de torcedores gigantesca espalhada pelo Brasil e pelo mundo, o clube representa um ativo raro no mercado. Para o grupo do PSG, que busca globalizar ainda mais sua atuação, associar-se a uma marca como a do Verdão é um movimento estratégico. Analistas também apontam que, caso a negociação se concretize, o Palmeiras poderá abrir espaço para uma revolução na gestão de clubes no Brasil. A entrada de um grupo estrangeiro tão poderoso seria um marco simbólico e prático, encorajando outros clubes a se profissionalizarem e buscarem parcerias internacionais. Isso poderia acelerar a transformação do futebol brasileiro em um produto globalizado, moderno e rentável. A imprensa internacional já começa a repercutir o interesse do grupo francês no Palmeiras. Veículos europeus destacam a possível expansão da holding esportiva, enquanto portais latino-americanos discutem o impacto da operação para o futebol do continente. A expectativa é que, nas próximas semanas, surjam novos desdobramentos, com possíveis reuniões presenciais entre executivos franceses e representantes do clube paulista. O torcedor comum, por sua vez, segue dividido. Enquanto parte sonha com grandes reforços, outro segmento teme a descaracterização de um clube com mais de um século de história. Grupos de sócios estão organizando debates internos, e até movimentos nas redes sociais já surgiram pedindo transparência total nas negociações. O momento é de efervescência, mas também de cuidado com os rumos que serão tomados. Nos bastidores da CBF, há quem enxergue com bons olhos o interesse do grupo do PSG no futebol brasileiro. A entrada de investidores de renome poderia gerar um efeito cascata benéfico, elevando o nível de profissionalização dos clubes, atraindo mais patrocinadores e aumentando o apelo internacional das competições nacionais. No entanto, há também a preocupação com a concentração de poder nas mãos de grupos estrangeiros e os impactos sobre a competitividade do campeonato. Enquanto isso, o elenco do Palmeiras mantém sua rotina de treinos na academia de futebol. A diretoria adotou uma estratégia de blindagem total para evitar que a possível venda da SAF afete o rendimento esportivo da equipe.
Nos vestiários, os líderes do grupo têm repetido um mantra: foco total nas competições e confiança de que a diretoria tomará a melhor decisão para o clube. É um momento em que o profissionalismo do elenco e da comissão técnica de Abel Ferreira está sendo posto à prova. A história do Palmeiras, marcada por conquistas épicas e reconstruções grandiosas, se aproxima de mais um capítulo decisivo. Desde a refundação em tempos de guerra, passando pelas glórias da era Parmalat, até a retomada com a construção do Allianz Parque, o clube se consolidou como símbolo de resiliência e inovação. Agora, diante da possibilidade de se tornar parte de um dos maiores conglomerados esportivos do mundo, o Verdão mais uma vez se posiciona na vanguarda do futebol sul-americano. Tudo dependerá das próximas reuniões. Os detalhes contratuais, as garantias exigidas pela diretoria palmeirense, o modelo de governança proposto pelo grupo do PSG, tudo isso será analisado com lupa. O que está em jogo vai além de cifras, trata-se de identidade, de legado, de futuro. O Palmeiras sabe que sua torcida não aceita qualquer passo que comprometa seus valores, e essa consciência deve guiar cada negociação. Caso a venda da SAF se concretize, o Palmeiras poderá inaugurar uma nova era no futebol brasileiro, a era da integração global real e efetiva entre os gigantes sul-americanos e os centros de poder da Europa. Um caminho que pode transformar o clube em um protagonista não apenas do continente, mas do futebol mundial. Um caminho que, se trilhado com responsabilidade e visão, poderá gerar frutos para gerações futuras. No fim das contas, a pergunta que ecoa entre os corredores do Allianz Parque, nas redes sociais, nas arquibancadas e nas rodas de discussão é uma só: o Palmeiras está pronto para dar esse salto? E se estiver, será esse o salto que manterá a alma ao viver de viva ou que arriscará diluí-la no mar da globalização do futebol? O futuro é incerto, mas promissor. O Palmeiras se vê diante de uma encruzilhada: preservar sua essência ou reinventar-se em escala global. Independentemente da escolha, uma coisa é certa: o mundo está de olho no que será decidido nos próximos dias no coração da Barra Funda. E, como sempre, o Verdão será protagonista. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.